Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa tarde, por mais esta oportunidade de aprendizado que com certeza iremos ter. Obrigada, Senhor, por mais essa chance. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sueli, falando, sabe o que, gente? Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Então, uma boa tarde para todos nós. É interessante como que os espíritos, a gente só se mete a besta de vir aqui para frente, como falava o filho da Ângela, porque a gente sabe que a gente é só um veículo de transmissão, porque, né, o que nós estamos passando aqui são as verdades do universo que a doutrina espírita passa, mas não é aquilo ainda que a gente incorpora, e quem dera, né, que a gente pudesse, quem está aqui, pudesse praticar integralmente tudo isso, né? Aí talvez nós não tivéssemos ninguém para fazer estudo, porque nós estamos num planeta de provação e expiação, e os espíritos são inferiores, né? Então o espírito inferior, ele não consegue praticar evangelho, ele ainda não consegue alcançar, né, tudo aqui na sua prática, no seu pensamento. O pensamento nosso ainda não alcança tudo isso que os espíritos nos ensinam. A gente vai caminhando devagarinho, qualquer progresso é progresso. E principalmente a nossa intenção, né, de querer acertar, de querer driblar as nossas inferioridades, mas a gente carrega muita inferioridade. Então aqui nós somos apenas transmissores das verdades que nós já podemos conhecer, que a doutrina espírita trouxe para nós. Quando íamos entrar nesse assunto, há cerca aí de umas 3 ou 4 semanas, me veio a ideia, que não era minha, provavelmente, que nunca a ideia é nossa, né? Sempre é inspiração dos espíritos, porque esse trabalho que a gente faz aqui é do maior interesse dos espíritos superiores, porque esse trabalho é aquele que vai nos auxiliar em nosso aperfeiçoamento. Espírito inferior não quer isso, não quer que a gente dê certo, não quer que a gente saia vitorioso dessa encarnação, não é? Então, a ideia que me foi sugerida quando eu comecei a trabalhar nesse assunto aqui foi das virtudes e dos vícios. E aí ficamos aquelas semanas trabalhando, avançando um pouco no Livro dos Espíritos, porque é lá pela 800 e tanto, e essas questões aqui são ainda bastante para cá, né? Que eu já estou aqui na 700 e pouco por causa dos flagelos, mas é antes ainda, né? Então, foi providencial, porque o assunto, as virtudes e os vícios, nos deu belas lições para que a gente se fortaleça diante da adversidade. Uma adversidade que viria, estava vindo. Aliás, tantas outras estão vindo. Nós estamos no período de transição da Terra. E isso é marcado não por cataclismos, como está dizendo na Gênesis, que não é isso que a gente vai ver. Não é? Porque não são mais as entranhas do planeta que precisam ser estremecidas, e sim as entranhas dos homens. Mas isso não vai nos isentar das questões físicas do planeta, porque isso sempre existiu. Se não fossem esses abalos e todas essas situações, nós não teríamos o planeta como a gente tem hoje, e ele precisa ainda passar por muitas reviravoltas. Ele está entrando num plano de regeneração, né? Então ainda nós teremos muitos fenômenos físicos no planeta, mas não são aqueles que muitas pessoas dizem e que esperam, né, cataclismos enormes, né, destruição total ou da grande parte. Não é isso que está lá na Gênesis, em Geração Nova, basta a gente ler ali. Nós estamos sim passando pela dor, pelo sofrimento, mas como a gente sempre passou em toda a história da humanidade.
Aliás, nós não viemos aqui para a gente fazer turismo. Então, esse assunto que era para estar há mais de um mês atrás aqui nos nossos estudos, por conta de uma inspiração para trazermos o outro, as virtudes e os vícios, esse aí ficou para hoje. E olha o que nós estamos tendo essa semana. A situação do Rio Grande do Sul, né? Os nossos irmãos gaúchos estão num sofrimento, numa angústia, sabe, desesperadora para eles, né? São nossos irmãos. Não está acontecendo aqui, mas nós já provamos um pouco dessa dor, né? Nós provamos dessa dor aqui na nossa cidade e não foi nada pequeno, né? Até hoje nós sofremos efeitos daquela situação que Friburgo passou. Hoje, na entrevista que eu estava vendo antes de sair para cá, tinha uma autoridade das Forças Armadas, eu não sei bem de qual delas, né? Mas ele estava falando que eles estavam indo para o Rio Grande do Sul, levando as coisas da mesma maneira que eles adquiriram, que eles já fizeram por outros lugares, e que tudo isso vai lhes dando cada vez mais experiências. Ele citou inclusive Friburgo, que eles vieram para cá também, aqui em Friburgo, nos auxiliar, né? Então é isso aí, a gente vai ver mais ou menos, a gente vai dar uma pincelada nessas coisas e ver. Vamos começar então pelo número da questão que nós abordaríamos há mais de um mês, quando eu avancei um pouquinho esse estudo, mas não foi por minha vontade não, porque foi algo bastante incisivo. Toda vez que eu pegava isso aqui para fazer o trabalho, vinha a ideia das virtudes e dos vícios. Eu falei, bom, eu sei que eu recebo ajuda quando eu estou preparando meus estudos, então é isso que vai ter que ser, não sou eu que faço essas escolhas, né? Mas hoje está aí a oportunidade da gente entender um pouco essa questão da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, que estava logo a seguir. Então vamos acompanhar aqui a 536, quando Kardec pergunta aos espíritos: os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? E a resposta é muito simples e curtinha, né? Olha aí. Tudo. Aqui nós temos sempre um pronomezinho indefinido que não está determinando quais, né? E sim, tudo. Tudo tem uma razão de ser. E nada, olha outro que indefine aqui também, nada acontece sem a permissão de Deus. A gente sempre chama atenção para essa questão aqui desse verbo permitir, porque sempre me incomodou um pouquinho essa tradução, mas é ela que tem que ser. É dessa forma aí, não tem outro para substituir. Mas a conotação desse verbo não é conivência, porque permitir dá a ideia de conivência também na nossa interpretação, na nossa linguagem, não é? Esse verbo, ele tem essa parte conotativa aí de dar permissão, de ser conivente. Não é dessa forma que ele é usado dentro da doutrina espírita pelos espíritos e por Kardec, não é dessa forma. Aqui ele é usado como um não impedimento, que é muito diferente de conivência. Quando você não impede uma coisa, não significa que você seja conivente com aquilo. Apenas há uma razão de ser e não deve ser impedida a ação, mas não se trata de conivência. Então, sempre que vocês depararem com o verbo permitir dentro da doutrina, não vão para o lado da conivência, e sim do não impedimento, porque é essa a ideia que esse verbo traz. Então, tudo tem uma razão de ser e nada, veja bem, nada. Esse tudo e esse nada são indefinidos porque não define o que é e o que não é. É tudo e é nada. É assim mesmo. Então foi muito bem colocado esses dois pronomes aí.
Por isso que eu chamo a atenção para a interpretação do texto. Porque quem não consegue alcançar muitas vezes o valor de determinadas palavras, não entende o que está escrito. E tem que entender, porque a doutrina depende da gente compreender o que eles estão falando, porque não é alegoria, não é metáfora, não é nada disso, é uma linguagem clara, mas só tem que conhecer um pouquinho o valor, né, desses vocábulos, dessas palavras que foram utilizadas, porque a nossa língua, o nosso idioma, é um dos mais ricos. Ele tem muita coisa, ele pode, é um dos poucos idiomas que nós conseguimos, até um certo ponto, passar para um código linguístico uma emoção. A gente consegue chegar perto disso, porque é muito rica essa língua, né? Esse idioma é muito rico. Então, sempre percebam essa questão de não impedimento. Então, Deus não impede, não quer dizer que ele seja conivente quando ele permite. Então, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão dele. Sem, então, o conhecimento dele, sem aquele aval dele, o que não significa conivência. Na 536A, temos aí, esses fenômenos sempre visam ao homem. É outra coisa, porque a gente, na nossa pobre ignorância ainda, né? A gente, ou nem chamaria de pobre, chamo de muita ignorância ainda, dentro da lei, né? Na rica ignorância, né? Que a gente ainda carrega, a gente acha que tudo que acontece é para desgraçar a vida da gente. Já repararam que a gente não consegue ter uma visão melhor das coisas? Tudo que acontece, a gente acha, quando ocorre uma coisa individualmente, isso é para me trazer sofrimento, isso é para me trazer dor, isso é para me desgraçar. A gente só pensa que os acontecimentos visam isso. Desde quando a soberania da justiça e da bondade de Deus vai fazer algo para nos desgraçar? Ele é Pai, misericordioso, Ele só nos dá bênçãos. E quando a sua mão, né, virtual aí se abate sobre cada um de nós, é aquela palmadinha do Pai, que hoje quase que ele vai preso se ele fizer, né? Mas quanto que nos corrigiu, né? Quem nunca levou a geração passada uma palmadinha no bumbum, né, do pai ou da mãe, e que não esqueceu e aprendeu aquilo que estava sendo oferecido a ele na época? Talvez seja alguma, não digo violência, Deus me livre, que ninguém deve bater em ninguém, mas aquele pulso forte mesmo que os nossos pais tiveram conosco, não estou dizendo de palmadinha nem de nada, mas era aquela imposição, né, aquela coisa, aquela autoridade com amorosidade, talvez esteja faltando um pouquinho agora. E aí a gente está vendo o que está acontecendo aí, né, com as crianças que peitam os pais na linguagem vulgar, na lata. Encara ali, ó, a cara do pai e fala o que quer. Ai da gente que fizesse uma coisa dessa quando a gente tinha aquela idade, né? Falta um pouco de pulso, porque depois a gente sabe o que vai criar, né? O que vai dar aquilo ali. Mas não é esse o assunto. Então, esses fenômenos sempre visam ao homem. Aí olha o que eles dizem. Algumas vezes tem uma razão de ser diretamente. Não está claro demais isso aqui não, gente? Parece que não... Vocês estão vendo direito? Tá claro, não tá? Tem alguma coisa errada aqui, gente. Vê aí, Magui. Tem alguma coisa que eu tô achando ruim aqui? Melhorou? Não é? Tava embaçado. Mas não é dos slides, não. É. Tá embaçado. É, vamos tocar. Então, algumas vezes tem uma razão de ser diretamente relacionada ao homem. Mas, olha o advérbio. Adoro essa classe. Olha aqui. Frequentemente
não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, frequentemente, quer dizer, a maior parte das vezes é direcionado à própria natureza. Não visa ao homem. Agora, como tudo que acontece é usado para que as leis de Deus se cumpram na Terra, isso é fato, então os fenômenos que acontecem na natureza também são usados para que nós, almas encarnadas na Terra, em provações e expiações, possamos resgatar os nossos erros do passado, né? Então não visa isso, mas isso é aproveitado, assim como é aproveitado aquilo que a gente faz de errado. Aquilo que as nossas atitudes, as nossas negligências, as nossas imprudências, tudo isso é usado, é utilizado, melhor dizendo, para que as leis de Deus se cumpram na Terra. Uma pessoa, um motorista que bebe, vai dirigir, e ele bate com esse carro, e o carona que está com ele morre, mas não sabia que ele tinha bebido, que se soubesse também era responsabilizado, mas não sabia, ele morre. Então, o motorista é culpado, ele é culpado porque ele assumiu a possibilidade de matar alguém quando ele bebeu e foi dirigir. Mas aquela pessoa que morreu ali estava no momento dela. Senão Deus não permitiria que ela partisse numa situação dessa, uma vez que ela não teve culpa. Ela não estava pilotando o carro, ela não sabia que o motorista tinha bebido. Então ela não tinha culpa, ela não tinha a menor responsabilidade. Quer dizer, se ela desencarnou ali e não estava na hora dela, Deus seria injusto. E ele não é. Ele não é, porque não tem como caber injustiça nos atributos divinos. Então é claro que aquela situação, ela foi utilizada ali para que aquela alma retornasse à dimensão espiritual, porque estava no momento dela. Agora, quem estava no volante cometendo aquela imprudência vai ser responsabilizado pela morte daquela pessoa. Não é perante a lei só do mundo, não. É perante a lei divina também. Por quê? A consciência dessa pessoa, se não atormentá-la aqui na Terra, vai atormentá-la quando ela daqui partir. Porque ela vai chegar a essa conclusão, que aquela alma morreu por conta dela naquela situação. Por quê? Porque aquela alma que estava precisando partir para a dimensão espiritual, não precisava partir daquela maneira. Partiu daquela maneira pela imprudência da outra pessoa, porque ela poderia partir de outra forma. Ela podia ter um mal súbito, ela podia levar um tombo na rua, bater com a cabeça no meio-fio. Ela podia cair dentro do banheiro da casa dela, bater com a cabeça na parede, morrer. Né? Então, teria várias formas dessa alma partir para a dimensão espiritual. Mas essa pessoa imprudente, ela foi o instrumento. E ela vai ter que responder por isso. Ela vai responder pela morte daquela pessoa, porque foi pela imprudência dela. Mas a pessoa morreu porque estava no seu momento. É mais ou menos isso que acontece quando as pessoas perecem nessas situações que a gente está vendo acontecer lá no sul. Né? Lá no nosso querido estado, né, de Rio Grande do Sul, que está dando uma dor profunda. Nós estamos longe deles, longe fisicamente, mas a gente está muito perto de coração. Porque é nosso povo, são nossos irmãos. Quando a gente vê aquela dor lá, a gente não consegue nem comer. A gente não consegue, não há quem não se emocione diante daquilo que está acontecendo lá. Mas existe uma razão para isso. E não visa o sofrimento. Não, a razão não é fazer dor às pessoas, porque Deus é soberanamente justo e bom. Então, algumas vezes, tem uma razão de ser relacionado ao homem,
mas frequentemente não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas do planeta. Então, tenhamos certeza que aquilo que está acontecendo lá não é a mão de Deus, nem dos espíritos revolucionando aquilo, impedindo aquele rio de descer. De forma nenhuma, Deus é soberanamente justo e bom. E quantos espíritos estão ali atuando? Mas, olha, uma miríade de espíritos. Porque quando essas coisas estão para acontecer, também a dimensão espiritual também é toda afetada por isso. Porque são irmãos nossos, né, que estão encarnados e desencarnados. Então há todo um preparo enorme para receber aquelas almas que precisam partir agora, porque quem não precisar não vai ser socorrido. Tenhamos certeza disso, e a gente está vendo isso acontecer, né? Pessoas estão sendo salvas de toda forma, de todos os lados, para aquela tragédia que está lá. Claro que os números que eles estão apresentando é o que eles já conhecem, mas isso vai aumentar muito, porque muita gente não conseguiu sair, as casas estão submersas. Então, mas é muita gente? Ora, mas a gente não imagina a proporção disso na dimensão espiritual, porque lá não tem essa proporção de números como a gente tem aqui, né? Então, seguindo, concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Será que eles não podiam acalmar aquele rio, aquelas águas, fazer aquilo ser mais rapidamente absorvido? Será? Podem. Claro que podem. Olha o que eles respondem aqui, ó. Mas é evidente. Isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então não tenhamos dúvidas que o número de espíritos que estão atuando ali naquela área, porque isso já estava para acontecer por uma necessidade evolutiva daquelas almas que estão reencarnadas ali, como também aconteceu aqui na nossa cidade. É que nós não alcançamos, os nossos olhos não veem, mas se a gente pudesse ver a ação dos espíritos, levando essas almas que estão desencarnando, socorrendo os outros que estão ali, inspirando as pessoas a ir para aqui, ir para ali, né? Inspirando, às vezes teve um senhor que ele estava dando uma entrevista, ele falou, eu saí com o meu barco porque eu sabia que naquela casa tinha uma pessoa precisando de socorro. Ele estava sozinho, ele foi, chegou lá, era um senhor de 90 e pouco que nem queria sair. Depois chegaram militares e tudo e conseguiram tirar ele. Mas ele falou que é como se ele tivesse sido atraído para aquela casa que estava quase toda submersa. E tinha um senhor lá. Então, olha, nós não podemos duvidar em momento nenhum da ação amorosa, socorrista dos irmãos que se encarregam desse trabalho. Isso não é surpresa para a dimensão espiritual e nem tampouco para nós que estamos aqui. Porque nós, quando reencarnamos, nós não viemos para esse mundo aqui fazer turismo, não. A gente não veio para aqui para se deleitar nas belezas naturais do planeta, né? E para fazer turismo, passear e ser feliz. Ora, a gente já trouxe para cá o estudo da doutora Ellen Van Bach, que fez um estudo muito, muito interessante e verdadeiro mesmo. Ela é uma cientista. Quando ela, através de estados alterados de consciência, ela conseguiu respostas das pessoas que se submeteram a essas análises, a esse trabalho dela,
para saber para que eles reencarnaram. Por que eles vieram para cá? O que eles vieram fazer aqui? E a Valéria já trouxe esse esquema porque ela fez uma palestra, ela me ligou, eu passei para ela essas informações, eu já trouxe e vou trazer na próxima conversa nossa, vou trazer também, até tá aqui, mas a gente aí vai alterar o horário ali, né? Ninguém que ela perguntou com que objetivo você reencarnou, tá lá dizendo que veio para se divertir, que veio para ser feliz. Todo mundo veio para uma causa nobre, para se reajustar, para aprender lições, não é? Então a gente não veio para cá fazer turismo. Gente, basta a gente lembrar da encarnação de Jesus aqui no mundo. Basta isso. Jesus não reencarnou aqui, porque quando a Terra surgiu, ele já era perfeito com relação à Terra. Mas ele encarnou, ele tomou um corpo de carne para nos trazer lições valiosas, a segunda mensagem de Deus para os homens. A segunda lei, a primeira foram os 10 mandamentos, e ele resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus só amou. Ele só amou, ele só ensinou, ele só amou. E a vida dele foi fácil? Vamos lá, é só a gente voltar. Olha o que aconteceu com ele. Ele foi cercado por gente da pior espécie. Aqueles que o saudavam, né, uma semana antes da morte dele, que é o dia considerado dos ramos, né, aqueles que balançavam os ramos e ofereciam, foram os mesmos que estavam gritando lá para ele morrer. Foram os mesmos. Né? Ele foi traído por um dos apóstolos, ele sabia disso, que isso não era novidade para ele sabia que isso ia acontecer, tanto que ele falou para ele antes que isso ia acontecer. Jesus foi desacreditado pela própria mãe, pela própria família, porque nem Maria entendeu depois, mas quando começou, Maria não entendeu a missão de Jesus. Jesus não foi compreendido por ninguém. Ele foi açoitado, ele foi maltratado, ele foi escorraçado, ele foi desacreditado. Então, o que a gente acha que a gente vai ter? Beijinho? Jesus também teve, só que foi de um traidor. Ora, gente, vamos pensar com racionalidade também, não é? Então, a maior mensagem do Cristo foi essa. É que nós podemos sobreviver diante da dor e do sofrimento sem perder a fé. Essa foi a grande mensagem dele. E culminou com a vitória do bem sobre o mal. Ah, mas ele foi pregado na cruz. Ora, o corpo que morreu. Porque depois ele retornou em corpo resplandecente, que é o que a gente fica quando a gente desencarna. Então não tenhamos dúvida, a nossa passagem pela Terra é curta. É uma passagem, é um pouco de aprendizado aqui. A gente não pertence a esse mundo. As nossas ligações consanguíneas, elas vão ficar aqui. É meu filho, é meu pai, é minha mãe. A gente não tem filho, nem pai, nem mãe na espiritualidade, a gente tem aqui. Pelos laços consanguíneos, porque essas almas que estão ligadas a nós por laços consanguíneos, é para realmente nos ajudar a desenvolver o amor de verdade. Esses laços consanguíneos são do corpo, eles não permanecem na espiritualidade. Ah, mas quando a gente não desencarna, o avô não vem nos receber, o pai vem, mas não tem laços consanguíneos. É aquela consanguinidade que gerou a sublimação de um amor de verdade. E como nós estamos recém-saídos da carne, nós estamos sob a impressão daquela encarnação, daquela personalidade. Então os nossos afetos se revestem, se eles já estiverem com outra aparência, porque existe essa possibilidade, mas eles se revestem daquela aparência que foram nosso pai, nossa mãe, nosso filho. Sendo que filho, a gente reconhece, mas eles não aparecem como criança mais, como um adulto. Mas a gente sabe que é o filho. Por quê? Porque a veste é um corpo que vai morrer. É uma veste, é um corpo que morre. É a veste do espírito.
Agora, o corpo espiritual, aquele corpo celestial, aquele a gente leva. Mas aquele vai ter a aparência que a gente quiser que ele tenha, se nós já tivermos permissão para isso. Caso a gente não tenha, ele vai ter a aparência da última encarnação. É por isso que a gente vê o pai, vê a mãe, vê os irmãos, mas aquilo não é definitivo. Aquela aparência ali é até que a gente reencarne e pegue outra aparência com outro corpo que a gente vai reencarnar. Então, os laços consanguíneos na matéria, eles são para nos auxiliar a sublimar os sentimentos que nós temos que desenvolver uns pelos outros. Então, não é, na dimensão espiritual, não é assim que isso acontece. Eu não sei se vocês já leram, já tomaram conhecimento de algumas experiências de quase morte, as EQMs, e tem um canal maravilhoso no YouTube, que eu costumo assistir alguns depoimentos, se chama Afinal, Quem Somos Nós? Esse canal é ótimo, porque tem muita coisa que quando a gente ouve, ainda mais que a gente que estuda doutrina, a gente fala assim, aí tem fantasia demais, né? Mas esse canal, eu acho que ele ainda dá uma credibilidadezinha, porque as entrevistas, quando elas vão para o ar, elas vão depois de muita análise, muito estudo. E os dois que são responsáveis por esse canal, um é físico e o outro é um neurologista. E as entrevistas acontecem muito antes, se são várias, não é uma só. A pessoa conta aquela história várias vezes. E aí, quando eles veem que realmente tem conteúdo que vale a pena, que faz sentido, aí ela vai para o ar. Tem muitas ali, tem muitas. Mas quando você ouve o depoimento dessas pessoas que se emanciparam do corpo por alguma razão, ou por um sonho, que o sonho é a atividade da alma, a gente já aprendeu isso, né? Ou por um sonho, ou por uma experiência de quase morte, tipo parada cardíaca, parou tudo, eles estão fazendo aquele processo de ressuscitação no paciente, e aquela alma já se emancipou, ela já saiu dali. Então, quando as pessoas relatam para onde elas são levadas naquele momento, essas pessoas, elas revivem aquele momento, e a emoção delas, gente, não tem como aquilo ser forjado, porque é algo que mexe com a gente também. Porque é uma emoção, é como elas não conseguem definir a amorosidade, o cuidado, o carinho com que elas são recebidas fora daquele corpo. Por seres de luz, que eles falam que tem sempre muita luz, né? Então, isso quer dizer que se a gente morrer, a gente vai ficar daquela situação? Não quer dizer. Porque a dimensão espiritual, quando a gente adentra a dimensão espiritual, nós vamos ter que fazer um balanço da vida que a gente levou, nós vamos fazer o nosso próprio julgamento através da própria consciência. Então tem muita coisa para acontecer. Mas o que acontece? Qual é o objetivo, né? Qual é a intenção, no caso de Deus, que permite essas EQMs, que não impede essas EQMs de acontecerem? É mostrar, gente, que a vida aqui é muito passageira, é muito grosseira. Nossa vida não é essa. Nossas relações são universais, não são relações de humanidade do planeta Terra. São todos os habitantes, nós somos cidadãos do universo, não é do planeta Terra. E a dor e o sofrimento aqui faz parte da necessidade evolutiva de cada um de nós. Nós viemos para cá para isso, para evoluir. E se é para fazer essa evolução, nós precisamos de sofrer isso ou aquilo, a gente vai sofrer. A gente vai passar por isso. Mas não é um castigo, é uma oportunidade de redenção. É oportunidade de redenção. Então a vida verdadeira, a maioria dessas pessoas que saíram do corpo e tiveram essa experiência, elas se desligaram da consanguinidade. Elas sabiam que elas tinham pai, mãe, filhos, mas isso para elas ficou irrelevante.
para a gente ver o tamanho do que é a vida de verdade. Não é, isso aqui é uma passagem. O nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, são espíritos irmãos nossos, irmãos, que no momento estão ligados por consanguinidade para nos auxiliar a sublimar sentimentos e paixões que já vivenciamos juntos, né? Porque o objetivo é o amor de verdade, é o amor que Jesus ensinou. Porque o amor, todo mundo ama. Tudo na natureza ama. Até os elétrons e os nêutrons amam. Porque estão bem organizados e divididos ali em torno do núcleo. Então tudo ama na natureza. Os astros amam. Não vivem caindo, eles obedecem a uma lei, que aquilo para eles é uma lei de amor, que impede que eles fiquem se chocando uns com os outros, né? Porque tem leis universais para isso. Então tudo na natureza ama, tudo, tudo. Não tem nada, não tem nenhum ser da natureza desprovido desse sentimento. Só que esse sentimento tem variantes. Então está lá no livro dos Espíritos, está em toda a obra de Kardec. No Evangelho tem uma definição de amor que eu acho linda, maravilhosa. O que é o amor? O amor é um sentimento por excelência. Aí já está falando que ele cresce. É um sentimento por excelência. Ele vai aumentando. É o instinto elevado à altura do progresso feito. Então ele também está presente nos instintos. Mas numa variante muito pequena, mas está. Por isso as plantas amam. Elas amam a si e amam as suas companheiras. Tanto que elas são capazes de morrer para outra do lado se salvar. Elas dão a vida por outra. Não é? Uma planta, quando ela é comida, quando ela é deglutida, mastigada por animais, ela começa a desenvolver um veneno que mata aquele animal. Ela vai morrer, porque ela está sendo mastigada por ele, mas ela já desenvolveu uma substância que vai passar para a raiz das outras, que vai desenvolver um antídoto, um veneno que vai matar o animal que morder ela. Então os animais são instintivos, eles reconhecem um cheiro diferente, não vão. Não comem a planta. Então uma se sacrifica pelas outras. Isso é amor. Então o amor está presente em tudo e em todos. Quando a gente vê o carinho de uma fêmea pelo seu filhote, né, de um irmão pelo outro irmão, um cachorrinho pelo outro irmãozinho dele, que quando morre um, ele se desespera, isso é amor. Mas o amor é isso, é o instinto elevado à altura do progresso feito. Então isso quer dizer, quanto mais a gente evolui, mais aumenta a nossa capacidade de amar, até que nos tornemos espíritos puros para o amor incondicional, que é aquele que Jesus nos ensinou. Então tudo na natureza está a serviço disso aí, dessa evolução, dessa ampliação do poder de amar. E aí a gente vai para aquela tragédia lá. Olha o que está acontecendo lá. Correntes humanas, gente, pessoas dando sem se preocupar com a própria vida para poder salvar um outro. Pessoa fazendo corrente humana para poder levar para o outro lado lá uma provisão. Isso é amor pelo semelhante. Que talvez aquela pessoa que estivesse fazendo aquilo ali, que está fazendo aquilo ali, nem soubesse que tinha essa capacidade de colocar a sua própria vida em risco por outros. Eles estão sem condições, eles estão sem barcos, tem gente que vai a nado com um colchão inflável, puxando um colchão inflável para apanhar uma pessoa doente. Isso é amor. E amor é a única coisa capaz de salvar a humanidade, seja ela de que planeta for. Jesus veio ensinar isso. Então, junto dessa tragédia, o que a gente vê? O desenvolvimento dessa potencialidade de amar, que às vezes a gente nem sabe que tem.
Então, a tragédia acontece é um fenômeno da natureza, mas oferece condições para que a gente desenvolva coisas que a gente nem imagina que a gente tenha, né? Pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo os fenômenos geológicos? Eles dizem, esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Cada um tem a sua. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Nós somos muito ainda inferiores para compreender todas as coisas que acontecem no mundo. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza absoluta. O que está acontecendo conosco nesse momento, comigo, com o meu vizinho, com o meu parente, com o meu filho, seja com quem for, é o melhor que poderia acontecer. Só que a gente não alcança esse benefício, né? A gente não alcança isso. Eu vou andar um pouquinho mais para frente, que a gente não vai conseguir encerrar isso tudo hoje, mas para a gente entrar aqui, partindo daqui, ó, as grandes catástrofes, terremotos, maremotos, vulcões, são fenômenos naturais necessários à manutenção do bem-estar desse nosso orbe terreno. Eles não têm como finalidade punir os seres encarnados. Atingem os encarnados por extensão, mas não visam isso. Agora, se os encarnados que são atingidos merecem ou não estar ali, é outra questão. Tem a ver com a necessidade evolutiva de cada um. Então, todas as pessoas que perecem, que desencarnam nessas tragédias, nenhuma delas está desencarnando fora da sua hora. As saídas coletivas também têm seu propósito. Também tem essa utilidade, senão Deus não permitiria isso. Mas elas não acontecem para que haja isso. Isso é apenas um instrumento para que essas desencarnações aconteçam. É um avião que cai levando 100 e tantas pessoas, não é? É um incêndio num prédio inteiro matando um monte de gente. Porque essas pessoas estão no seu momento. Senão Deus não iria permitir que elas desencarnassem. Olha só, em toda a história, isso sempre aconteceu, não é? O vulcão Vesúvio, em Pompeia, na Itália, matou em apenas uma noite 22 mil pessoas. No século XIV, a peste negra matou cerca de 25 milhões de pessoas. Em 1918, a gripe espanhola matou entre 20 e 75 milhões de pessoas, essa variante aqui, porque ela alcançou uma área enorme e não pôde ser bem definida. Mas pela quantidade de gente, compreende-se nessa faixa aí. O Holocausto nos campos de concentração eliminou 6 milhões de pessoas. O tsunami da Ásia levou 320 mil pessoas em apenas um dia. O terremoto do Haiti ceifou a vida de 300 mil pessoas ou mais. Então essas catástrofes, elas sempre estiveram, sempre fizeram parte da Terra, porque faz parte do planeta, da constituição do planeta, das placas tectônicas. Isso ocorre, os terremotos, as inundações, os tsunamis, que é terremoto lá por baixo, causando aquelas ondas enormes. Isso faz parte do planeta Terra. E quem está no planeta Terra? Espíritos em provação e expiação. Olha aí, juntando as coisas úteis aí para nossa necessidade evolutiva, para a gente resgatar o nosso passado de delito. Não são espíritos perfeitos que estão numa terra sujeita a tudo isso aí. São espíritos inferiores como nós, que não viemos para cá fazer turismo, não. Por que Deus permite estas tragédias humanas? Não haveria muitos inocentes morrendo junto com os culpados? Inocente? Para quem não é reencarnacionista, pode ser. Mas para quem é,
A injustiça está no mundo, em todos os cantinhos do mundo, da terra toda. Todos os cantinhos. A gente vê injustiça em cada ponto que a gente olha, você vê uma injustiça. Mas a doutrina nos ensina, e pela lógica dos fatos, e porque somos deístas, acreditamos num Deus justo e soberanamente bom, que pode ter injustiça, mas não existe injustiçado. Nenhum de nós está injustiçado nessa vida. O que nós estamos passando é oportunidade de redenção. É a oportunidade que Deus nos dá para que a gente faça nossa redenção. Viver na terra, nesse período que a gente está, é extraordinário. É de ter muita gratidão a Deus, porque nós estamos tendo lições de todos os lados do que devemos e do que não devemos fazer. E isso vai nos dar a oportunidade de aprender e merecer a terra prometida. Qual é a terra prometida? Está lá no Velho Testamento. A terra prometida é a terra de amor. É um plano amoroso, que é para onde a terra se encaminha, um plano regenerador, que o império é do bem, não é do mal. Ainda tem o mal, mas ele não impera. E se nós formos nos reportar lá nas Escrituras, Moisés não mereceu entrar na terra prometida, porque Moisés tinha algo a resgatar. Ele não mereceu, ele não entrou. Davi não conseguiu construir o reino dele, o templo. Davi não construiu o templo que tanto ele queria. Quem foi construir o templo foi Salomão, filho dele. E por que Davi não conseguiu? Porque Davi tinha as mãos sujas do sangue de Urias, que era marido da mulher que ele seduziu, com a qual teve um filho que por punição morreu. Então, é a lei de causa e efeito, gente. Nada fica sem resposta. E olha que Davi, eu já falei aqui, porque ele é considerado pelos estudiosos e tudo, dentro da própria Escritura, como o homem segundo o coração de Deus. E, no entanto, foi punido por Deus. E Deus falou para ele: você não construirá o templo porque você tem sangue nas mãos. Então, e ele não conseguiu. Aí veio Salomão, filho dele, que foi o filho que ele teve depois, com a própria Betseba, que era a mulher do tal Urias que ele traiu, que teve Salomão, que depois construiu o templo e foi o homem mais sábio. Se vocês nunca leram os provérbios de Salomão, vocês leiam, porque vocês vão gostar. Tem muita coisa que a gente aprende dentro da doutrina, inclusive num dos provérbios dizendo que os espíritos que não estiverem voltados para o bem serão banidos da terra. Está lá, num dos provérbios de Salomão. Então é o que a gente vai vendo, que nada fica sem resposta nessa vida. E que o que está nos acontecendo, embora nos faça sofrer, é o melhor que pode nos acontecer. Então vamos responder isso aí. Eu não, né? Os espíritos. Por que Deus permite essas tragédias humanas? Não haveria muitos inocentes morrendo junto com os culpados? Se considerássemos a vida no que ela é e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Aqueles que estão partindo estão amparados, estão aconchegados nos espíritos que os socorrem, e os que estão ficando cheios de problemas, perdendo seus bens, perdendo tudo que eles têm, também receberão o amparo necessário para reconstruir as próprias vidas. Isso não é um castigo, é apenas uma grande lição. Nós não sabemos o que anda no coração das pessoas, mas certamente a maior parte dos nossos pensamentos não são muito bons, principalmente com relação aos semelhantes, porque nós ainda não aprendemos a amar os semelhantes como nos amamos. Sabe por quê?
porque nem a nós amamos. A verdade é essa. A gente não tem o que a gente tem que oferecer, porque a gente não se ama. A gente se pune, a gente reclama, a gente se desgraça o tempo todo. Então, como vai oferecer o que não tem? Então, a gente tem que aprender a adquirir, não é? Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Porque nós não aprendemos pelo amor, a gente, infelizmente, aprende pela dor. Mesmo causando mal, os flagelos destruidores são úteis do ponto de vista físico. Eles modificam algumas vezes o estado de uma região, um bem que só será sentido nas gerações futuras. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, aquelas pessoas que estão lá fazendo aquele socorro, aquela demonstração de amor ao próximo, chorando por eles, e nós aqui também orando e pedindo a Deus e fazendo o que for possível na parte física, se for o caso para doar alguma coisa, mas eles estão recebendo muito, mas as nossas vibrações de carinho, de amor, de compaixão por aquelas pessoas que estão ali, isso vai fazer com que o coração de cada um seja alentado, seja acalmado, e eles vão receber toda a bênção que eles merecem receber e vão receber, estão recebendo. Cabe a nós, nas nossas orações, nas nossas preces, mandar muita vibração boa, mas acima de tudo, aprender com isso. Nós não temos nada nessa vida. Tudo que temos, que é finito, poderá nos ser tirado. Só nunca vai nos ser tirado os valores que vão valer para o infinito, para a imortalidade, como nós somos imortais. Então, temos que dar valor às coisas do mundo, sim, mas jamais achar que elas são mais valiosas do que a alma, do que o espírito, do que o conhecimento, do que o amor ao próximo. Então, qualquer coisa poderá nos ser tirado, inclusive temporariamente a nossa capacidade de raciocinar, porque se a gente tiver um problema físico que afete o cérebro, esse órgão não vai poder nos ajudar a manifestar a nossa potencialidade. Então, até isso no mundo poderá nos ser tirado, mas não vai nos ser tirado de fato, porque essas coisas pertencem à alma. Então, o que é nosso de verdade? Tudo que não foi adquirido no mundo em sua finitude, e sim os bens da alma que nós vamos levar para a nossa imortalidade. É isso que a gente tem que pensar. É nisso que a gente tem que acreditar, não por acreditar, por ter certeza que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Somos imortais. As nossas relações se perpetuam pela eternidade,
pelo universo. Não somos cidadãos da Terra, nós somos cidadãos do universo. E quando chegar a nossa hora, a gente parte dela, seja de forma coletiva ou individual, porque não faz nenhuma diferença partir de forma coletiva ou de forma individual. E o que está acontecendo no nosso país, no nosso estado vizinho, nos nossos irmãos gaúchos, é uma lição para todos nós, para eles e para todos nós que estamos vivenciando esse momento. Muita paz para todos, que o nosso coração esteja com os nossos irmãos, na melhor das vibrações, visualizando aqueles almas, aqueles espíritos, socorrendo aquelas pessoas, que com certeza isso é o que está acontecendo. Muita paz para todos.